Pessoal, como eu havia conversado com vocês, agora a gente entra nessa parte mais prática do código, tá? Então, essa parte de planejar e organizar, eu não vou ficar aqui entrando em muitos detalhes, o que a gente pode combinar, tá? Esse material está no Siga, né? É o Pocket 4.1, PDF, tá? E através das atividades que eu vou passar para vocês, tá? Vou dar uma geral, só para tirar as dúvidas mais comuns, tá? Então, através das atividades, através da leitura que vocês vão fazer de cada um desses processos, tá? A gente vai administrando essa parte mais prática do Pocket, tá? Então, é uma parte que dá para digerir um pouco melhor, né? Dá para entender um pouco melhor sem minha ajuda, tá? Vocês conseguem, com a leitura, entender direitinho, tá? Então, é assim, planejar e organizar é um dos 4 domínios do Pocket. Esse domínio, por sua vez, ele é composto desses processos. Cada pezinho é um processo, tá? Então, no caso do planejar e organizar, são esses 10 processos, tá? Então, o Pocket, como um framework de processos, ele é composto de 4 domínios. A gente está vendo o primeiro deles, que é planejar e organizar, que, por sua vez, tem 10 processos, tá? Pessoal, essa figura que vai aparecer em todos os processos, tá? Ela é interessante para indicar o seguinte, tá? Esse processo aqui, definir um plano estratégico em TI, qual aspecto desses daqui, desses 7 aspectos, ele tem foco, ele tem algum objetivo nesses 7 aspectos aqui. A letra P significa que ele tem um aspecto primário em cima disso, ele tem um sentido primário nesse aspecto. A letra S significa um aspecto secundário. Então, esse processo aqui, definir um plano estratégico de TI, ele tem como aspecto primário a eficácia e como aspecto secundário a eficiência. Tá? Então, é isso que quer dizer, está em branco aqui, acho que alguns estão conseguindo enxergar, mas o P significa eficácia e o S, P primário, eficácia, S secundário, eficiência. Tá? E aqui a gente tem toda a descrição do processo, o que vai estabelecer, né, o controle do processo, os requisitos que ele serão satisfeitos com esse processo, qual é o foco, como ele é alcançado, tá? Aqueles 4 recursos de Pocket, eles estão aqui. Então, o planejamento estratégico de TI, ele aborda os 4 aspectos, os 4 recursos: aplicações, informação, infraestrutura ou pessoas. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente fala que o planejamento envolve necessariamente os 4 recursos de TI. Pocket, ok? E o mais importante, gente, aqui são abordagens desse processo, tá? Então, o P01.1, P01.2, isso aqui tudo são as abordagens, tá? Ou o controle detalhado desse processo, né? Então, cada um deles é um controle que pode existir dentro de um plano estratégico de TI. E a descrição de cada um desses detalhes.
Ok? Pessoal, a ideia aqui, presta atenção, na segunda avaliação, ela vai ser com consulta. A única consulta que é permitida fazer na segunda avaliação é desse material aqui. Tá? Então, eu não vou aqui ficar cobrando, nem eu sei de cor, se esse aqui é o P01.2, se esse aqui faz parte disso, faz parte daquilo. Eu não vou saber todos os relacionamentos. A ideia é usar esse material como consulta da atividade, da avaliação. Ok? Então, a primeira avaliação ela foi, entre aspas, um pouco mais simples. A segunda avaliação ela vai exigir um pouco mais a leitura disso para chegar na prova e só trazer para recapitular o que vocês viram aqui. Então, na segunda avaliação vai ser isso. Okay? Isso aqui eu não vou entrar em detalhe, mas só para vocês entenderem, para que eu possa fazer um planejamento estratégico, eu preciso de algumas entradas. Quais são os processos que geram entradas desse processo em particular? Então, o P05, que é planejar e organizar, também faz parte. O P09 são entradas. E o planejamento estratégico, ele gera essas saídas aqui. Tá? Como todo processo, ele tem entrada e saída. Ele transforma uma entrada em saída. Pessoal, essa tabela RAS, tá? Ela é um pouco mais complicada de entender. Tá? Então, o que é o RAS? Tá? Eu tenho o responsável e o responsabilizado. É a diferença entre o R e o A. Tá? Percebam que para cada atividade, olha só, gente, isso aqui é importante. Tá? Para cada atividade correspondente a esse processo P01, tá? Existem aqui algumas atividades. Existe o quê? Existe, por exemplo, essa atividade aqui, ó, vincular objetos de negócio com objetivos de TI. Tá? Essa atividade, ela tem uma responsabilidade compartilhada entre o executivo de negócio que está aqui com R e com o CIO que também está com R. Pessoal, responsável são os agentes que fazem aquela atividade, são executores dessa atividade. Tá? Portanto, responsáveis são os agentes que produzem aquela atividade. É diferente do responsabilizado, que é o A. O A só pode ser um. Para cada atividade só pode ter um A. Quem é o A? Qual é a diferença então entre o responsável e o responsabilizado? É essa a questão que eu quero passar para vocês aqui. Tá? Todas as tarefas podem ter mais de um responsável, ou seja, mais de uma função exercendo aquela tarefa. Porém, quem vai ser cobrado se ela está sendo feita ou não é o responsabilizado. O responsabilizado é o que bate a mão no peito, é comigo. A bola está comigo. Não sou só eu que faço, mas eu sou o responsável por essa tarefa acontecer e eu tenho que ser cobrado por isso. Entenderam a diferença? Então, a tabela RAS funciona assim. Responsável são os agentes que executam, tá? Pode ter para cada atividade mais de um. Porém, responsável, quem será cobrado? Quem vai colocar a cabeça na cordinha sobre aquilo é o responsabilizado, que em inglês é o account. Tá? Então, por isso que é o accountable, né? Na verdade o A é o accountable. Tá? Então, o accountable é o cara que vai ser cobrado caso essa tarefa
não esteja sendo feita da forma correta, o que vai ser cobrado pelos índices de qualidade daquele processo. Ok? Aí a gente tem o C, pessoal. Aí a gente tem o C, que são consultados, ou seja, são áreas que podem contribuir para essa execução ou não, consultados no seguinte sentido: eu estou fazendo dessa forma, essa forma é a forma correta, você pode me ajudar a fazer melhor? Eu estou fazendo da forma correta? Então, nessa atividade, ele pode consultar o CEO, por exemplo. Tá? É uma função que é consultada sobre essa atividade. E por fim, o informado. O informado, ele não tem nenhuma influência do ponto de vista de ser consultado ou ser responsabilizado. Apenas ele é informado que aquela atividade está sendo feita. Ele é apenas um agente que fica informal, um agente passivo dessa atividade. E o mais importante, gente, a gente falou que o POT ele é medido, ele tem métricas, né? E quais são essas métricas? É uma nota que você atribui para cada um desses processos. Então, os 10 processos aqui e outros processos que estão em outros domínios, tá? Eles têm atribuição de nota. Tá? E quando ele recebe uma nota, quando ele recebe outra nota? Depende do nível de maturidade que aquele processo está acontecendo na empresa. Tá? Então, o processo ele tem esses níveis de maturidade. Okay? Então, ele pode ter uma nota 2 quando ele está próximo dessa descrição aqui. Ele pode ter uma nota 0 quando esse plano não é executado, a direção não tem consciência que o planejamento não tem necessário para sustentar metas de negócio. Então, a nota de maturidade do processo, que é como eu meço se aquilo existe ou não, ou se está sendo feito com qualidade ou não, é decorrente de uma descrição. Pessoal, então é o seguinte, para esse fim de semana, tá? Para esse fim de semana, vou dar uma ou 2 semanas, tá? Vou pedir para que vocês leiam todos os 10 processos, tá? Do planejamento e organização, do PO, tá? Vou passar aquelas atividades naquele esqueminha lá no Google, tá? Para que vocês respondam, tá? Então, mais uma vez, lembrando, tá? A partir dessa descrição, o que a gente pode combinar, né? A gente combina, por exemplo, na próxima aula, quinta-feira que vem, né? Por conta aí do feriado, a gente não... nós não teremos o nosso encontro aqui. Né? Eu sei que alguns estão odiando isso, né? Não gostariam que acontecesse o feriado na semana que vem, né? Mas enfim, o feriado vai existir, então nosso próximo encontro será daqui a 2 semanas, e daqui a 2 semanas o que eu quero fazer? Eu vou partir do princípio que todo mundo já leu esses 10 processos, para a gente tirar dúvidas. Tá? Se alguém tem alguma dúvida em cima desses processos e já terem respondido as atividades lá no ciclo. Então, de agora em diante, gente, serão mais 4 atividades, tá? Uma para cada processo, uma para cada domínio, tá? Então, vou fazer uma atividade agora para esse domínio aqui, planejamento, planejar e organizar, e uma atividade para cada domínio que virá. Tá? Vai ter um domínio que vai ter poucos processos, vai ajudar para a gente fazer algo mais articulado aí para ganhar tempo. Então a gente combina dessa forma, tudo bem? Pode ser? E aí a segunda avaliação ela vai ser baseada nessas atividades, tá? Nessas atividades que a gente
vai fazer até o final do semestre, cada um baseado no domínio, e também consulta somente do material pobre, somente desse material. Como o número de páginas é expressivo, tá? Como o número de páginas é expressivo, talvez a gente combine a prova em duplas ou em trios, ou no máximo em 4 pessoas cada avaliação. Tá? Porque senão fica todo mundo com calhamaço no papel, não faz muito sentido. Tá? Pelo menos divide um pouco aí a questão da impressão. Pessoal, nada que não dê para fazer também sem a consulta. Quem fizer as atividades do Google vai conseguir fazer alguma coisa na prova. Tá? Porém, é um material que pode ser usado no dia da avaliação. Oi? Oi? Pode, tá? Pode usar notebook na prova. Não gostaria. Não gostaria. Tá? Embora faça todo sentido, eu também não gosto de papel. Tá? Fica ruim porque pode ter outra fonte de consulta que não seja o PDF. Pessoal, outra coisa, eu tive por conta do tempo, eu não consegui converter as faltas que eu tenho aqui no Google no diário, tá? Então, ninguém teve falta em março. Só isso. Alexandre Vinícius. Alexandre Melo. Alexandre Alves. Anissa. André Beneducci. André Dario. André Leme. Eu. Ana Carolina.